Nós teremos agora a palestra de abertura do Simpósio de Planejamento Institucional, o simpósio que tem como tema Ser Universidade no Século XXI, Horizontes e Desafios para uma Nova UEMA, simpósio realizado pela Universidade Estadual do Maranhão através da Pró-Reitoria de Planejamento. Portanto, teremos a palestra de abertura com o título Por uma Universidade Inovadora. E, para anunciar o palestrante, nós vamos ouvir o magnífico reitor, professor Dr. Gustavo Pereira da Costa. Minhas senhoras e meus senhores, a palestra de abertura deste primeiro simpósio de planejamento institucional da UEMA, intitulada Por uma Universidade Inovadora, será proferida pelo professor Osíris Silva, presidente do Conselho do Grupo Ânima de Educação, reitor do Centro Universitário Unimonte, São Paulo, fundador e ex-presidente da Embraer, ex-presidente da Petrobras, ex-ministro de Estado da Infraestrutura e ex-presidente da Companhia Vale. A Universidade Estadual do Maranhão tem a honra de convidar o professor Osíris Silva para nos brindar com a sua palestra Por uma Universidade Inovadora. Boa noite a todos. A pessoa do professor Gustavo, reitor da universidade, eu queria saudar todas as pessoas presentes e agradecer a presença de cada um. Você é minha honra de estar aqui de volta amanhã, depois de tantas viagens na minha mocidade para cá, e poder abrir esse simpósio que eu diria que já foi falado por todas as autoridades presentes, em particular pelo Dr. Gustavo, que é um ponto de partida e não terá certamente um ponto de chegada. Quer dizer, é um trabalho que deve ser executado por muito tempo. Eu gostaria de dizer que realmente planejar é absolutamente fundamental. Agora, não só planejamento, mas ao longo da minha vida eu aprendi como chegar aos objetivos é igualmente importante. E ao chegar aos objetivos, ou buscarmos o objetivo, depende muito da comunidade onde nós vivemos. Eu, em primeiro lugar, cunhei uma frase dizendo que um sábio somente nasce numa sociedade sábia. Se nós imaginarmos o grande físico alemão Alfred Einstein, se ele tivesse nascido no interior da África, ele não seria o físico que nós conhecemos. Portanto, o nosso trabalho no que se refere à educação tem que ser amplo e abrangente. Tem que atingir todos os maranhenses. Quer dizer, para fazer comunidades fortes que acreditem no desenvolvimento do futuro. O título que foi me proposto, para mim, é realmente bastante excitante e me traz uma grande alegria poder abordá-lo. Por uma universidade inovadora. Eu acho que todos nós hoje temos uma perfeita noção do que é inovação feita no mundo. Eu vejo aqui muita gente de cabelo branco e há 30 anos, por exemplo, quem imaginava que nós fôssemos ter os dispositivos que nós temos hoje nas nossas mãos, a ponto tal de nós termos, por exemplo, um telefone celular nos nossos bolsos, com o qual nós podemos obter conhecimentos e, mais ainda, se comunicar com o mundo. Nós não imaginávamos que isso poderia acontecer. E nós estamos no limiar de grandes modificações no mundo. Tenho certeza de que todos que estão aqui ainda vão ficar surpresos em relação ao que vem pela frente. O que nós temos a lamentar, neste caso, é que a nossa participação, a participação brasileira, de um modo geral, nesse progresso tecnológico que sai do sacode todos os dias, a nossa participação
para não dizer que ela seja mínima, eu diria que é pouco significativa. Nós não temos participado disso. Isso pode representar uma posição crítica. Eu pediria que não fizessem isso. Isso deve nos levar a pensarmos que é uma grande oportunidade para mudar essas coisas. E a partir então desta pequena projeção, eu gostaria de dar início à minha palestra, tentando fazer uma visão rápida, uma visão global do mundo que nós estamos vivendo. A globalização, quer dizer, o que é isso? Nós temos acesso a todos os produtos que são fabricados no mundo. E nós vemos que isso está acontecendo. Nós estamos aqui em São Luís do Maranhão, e os produtos estão sendo fabricados no mundo inteiro, estão aqui à nossa disposição. Essa soma que eu coloco ali, de cultura, competência e tecnologia, tem sido absolutamente presentes. Se nós nos instrumentarmos, cada maranhense, para desempenhar suas funções nesses 3 itens particulares, pode ter certeza que nós não acompanharemos o desenvolvimento mundial. A busca de novos conteúdos é frenética, e isso nos leva à palavra inovação. Os inovadores estão trabalhando intensamente para criar novos produtos, novas visões e aprender cada vez mais que nós podemos com a natureza. E com isso nós estamos buscando atender uma espécie de vontade generalizada das pessoas e buscar o novo. Eu estava em Miami, agora recentemente, quando a Apple lançou o iPhone 6. A 1h da manhã, tinha filas na porta da Apple para comprar esse produto. Que mecanismo que tem por trás disso? Essa verdadeira volúpia pela inovação para ter as mãos do último grito. Agora, nós não vemos o que aconteceu aqui em São Luís. Quer dizer, será que aconteceu mesmo? Possivelmente poderia ter acontecido mesmo, mas não aconteceu em Miami, e essas filas eram realmente imensas, porque efetivamente os Estados Unidos hoje conseguiram montar uma sociedade criativa e inovadora, a ponto de ser denominada a nação mais inovadora do mundo. Por outro lado, educação. Quando nasce um bebê, o bebê nasce perfeito do ponto de vista natural, pronto para crescer, desde que receba alimentos, carinho, etc., para formar o grande cidadão do futuro. Mas ele não vem dotado de um item extremamente importante. Deve ser competente o suficiente para triunfar na sociedade humana. E isso é concedido pela educação que nós moldamos. Portanto, nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes vão depender do que está se pensando hoje, como nesse ponto de partida inicial do planejamento dessa natureza. Não é simplesmente eles que estão presentes aqui, mas sobretudo os nossos descendentes. Nos países emergentes, como o caso do nosso, que insiste em ficar nessa posição, eu sinceramente, nos meus mais de 80 anos, eu não me conformo de ver o nosso país gigante, tão pequeno na comunidade mundial, não tendo uma expressão cultural, educacional, financeira e econômica. Nós podemos ser muito maiores do que nós desejamos, mas infelizmente isso não aconteceu porque esse último atributo na formação de um cidadão nós não completamos executando o que deveríamos. E a sociedade mundial hoje nos impõe um desafio que não termina na fronteira desta cidade ou na fronteira desse estado. Essa comunidade do conhecimento. Nós temos que igualar cada maranhense ao que haja de melhor no mundo.
e o instrumento foi descrito por todos os expositores aqui na abertura desse evento, mostrando que a educação abrangente, de qualidade, ela tem que estar ao acesso de todos que habitam nessa terra, para nós podermos participar com vantagem nesse mundo do conhecimento. Então nós vemos que profissionais ousados e criativos, essas duas palavras absolutamente críticas, ousadia de enxergar o novo e buscá-lo, e dotado de competência e capacidade intelectual, avançar num mundo que não tem fronteiras, que absolutamente não está nos impedindo para chegar onde nós queremos. Nós vivemos sob o choque das inovações. Produtos de todo o mundo são vendidos, encontrados em todo o mundo. Isso é verdade, realmente. Nós vemos produtos do mundo todo no nosso Brasil. E nós não temos produtos brasileiros nos mercados externos. Esse é um outro diferencial que nós temos que vencer, com criatividade e inovação. E estimulando, sobretudo, quem? Os empreendedores. Empreendedores não têm uma certa definição, mas são todos que estão aqui. Nós vemos agora o reitor, o professor Gustavo, junto com sua equipe, querendo ver um mundo diferente, isto é, criando um empreendimento de sucesso no campo que é dos mais críticos do nosso país de hoje, que é o da educação. Enfim, se nós olharmos o que está acontecendo hoje no mundo, ele está avançando e não nos espera. Nós vemos que os países estão caminhando, encontrando outras rotas e vão em frente. O comércio mundial batia recordes de crescimento, em particular capitaneados pelos países mais criativos e inovadores. Desse festival do comércio exterior, nós, brasileiros, com esse país gigante que nós temos, participamos de apenas 1%. Isso também é um outro desafio que nós temos que vencer. E, sobretudo, porque as oportunidades são amplas. Elas não estão reservadas para um país criativo, como o caso dos Estados Unidos, ou países da Europa, ou os novos países emergentes da Ásia, da velha Ásia, que soube se modificar, onde surge como expoentes da Coreia do Sul e a própria China. E os países que não crescem, como é o nosso caso, participam minoritariamente nesse esforço, aumentando a distância que o mundo está para onde nós estamos hoje. Os países que venceram mudaram o que era necessário. Nós estamos falando de mudanças há muito tempo que não mudam, e nós precisamos que isso aconteça. Eu confesso que eu não gosto dessas duas frases que coloquei aqui. Produtos coreanos e chineses estão em todas as cidades do Brasil e do mundo. E a frase é a seguinte: não há produtos brasileiros nas ruas chinesas e coreanas, e de outros países também do mundo. Por quê? Nós vemos que isso está na raiz de tudo isso que foi dito aqui e que deverá ser contemplado nesse estudo de planejamento. E existem, portanto, grandes oportunidades que vão ser oferecidas àqueles que têm mais competência. Então nós devemos buscar a competência de todas as formas possíveis, atendendo a todos os maranhenses, em particular, para fazer o Maranhão realmente um estado diferenciado na nossa confederação. E os novos emergentes também encontraram seus caminhos. O jornal Financial Times de Londres foi bastante feliz quando descreveu, por exemplo, a Coreia do Sul, numa manchete publicada em 2010. Ele diz: Coreia do Sul, fanatismo pela educação. O que é esse fanatismo? Foi realmente capacitar cada coreano do Sul a ser o mais competente do mundo e enfrentar todas as discussões que pudessem acontecer. E mais recentemente, o próprio Financial Times publicou uma outra, a China, maior revolução educacional no mundo moderno.
De modo que nós vemos sucesso na China, sucesso na Coreia do Sul, no mundo que se desenvolveu um bocado, nós vemos, não foi por acaso. Eles mudaram o que tinham que mudar, colocando a educação como real prioridade, porque foi colocado claramente pelo nosso reitor aqui, dizendo claramente para a sociedade e para as autoridades presentes que se nós não dermos uma prioridade para a educação, e que essa educação possa ser da melhor qualidade possível, nós não vamos jamais avançar nesse mundo crescentemente incompetente. Infelizmente, eu tenho que colocar alguma coisa sobre a educação no Brasil. Nesse período em que Coreia do Sul, China, sem falar dos países tradicionais, avançaram, nós não acompanhamos. Eu não sei se conhece o PISA. O PISA é um programa de avaliação de estudantes que, na sua última edição, teve estudantes de 83 países. Nós vemos que os 3 primeiros países são asiáticos. E muitos podem perguntar por quê? Por que a Ásia? E por que não a Nova América, onde nós estamos? Porque eles efetivamente se modificaram, conquistaram os primeiros lugares nos itens básicos de leitura, matemática e ciências, e nós saltamos para os últimos lugares. Nós vemos, infelizmente, o nosso Brasil infectando os últimos lugares. Isso é uma das avaliações que nós temos que olhar com bastante cuidado. Pode ser que nossos representantes não tenham sido escolhidos com o devido cuidado, mas cada um de nós tem a impressão que isso reflete uma realidade, e a realidade é essa que nós temos que modificar. E os resultados brasileiros no campo de educação mostram-se claramente insuficientes. E se nós somos insuficientes, há munição aqui nesse planejamento que está se iniciando aqui no Maranhão, sobre a liderança da Universidade Estadual, que tem toda a razão de ser. E nós vemos que o nosso país gigante pode encontrar os seus caminhos, mas nós precisamos da UEMA. Não somente da UEMA, de muitas UEMAs que possam existir nesse país para que nós possamos crescer e desenvolver. Os desafios são imensos. Nossas redes no exterior são lideradas hoje e parece que nós estamos ficando acomodados com isso em venda de matérias-primas e produtos primários. De um modo geral, até recursos naturais. Eu vi recentemente um contrato da companhia Vale exportando minério de ferro, o nosso minério de ferro, um dos melhores do mundo, a apenas 5 centavos de dólar por quilo. E quando nós falamos com um telefone celular, nós estamos falando pelo menos $1.000 por um telefone celular, uma coisa dessa natureza. O que vale dizer que nós estamos exportando praticamente uma saca de soja inteira para comprar apenas um telefone celular. Por outro lado, nós olhamos do ponto de vista macro, nós vamos ver que as nossas contas sendo pagas somente por commodities, essa conta não vai se fechar. E não vai se fechar em um prazo relativamente curto. Voltando a uma coisa no passado que tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não viveram. Eu vivi devido à minha própria idade. Controle de dólar, controle de viagens, porque simplesmente não temos dinheiro para pagar o que nós consumimos, porque a nossa juventude, sobretudo, está querendo comprar produtos cada vez mais valiosos do ponto de vista de conteúdo, e nós vamos ter que pagar isso com produtos que estão sofrendo desvalorização no mercado internacional. Mas terminando esses fatos que realmente nos incomodam, vamos ver quais que seriam possivelmente os caminhos que nós poderíamos percorrer para que o nosso sistema do futuro se modifique. Nós sabemos que o mundo foi modificado por pessoas que eu tenho certeza que estão aqui nessa sala.
pessoas que se julgam responsáveis e participando pelo futuro do país, pessoas que acham que os seus filhos, seus descendentes podem viver num país melhor do que nós temos agora. E nós precisamos fabricar esses líderes. Quem são esses líderes? Não sabemos, mas possivelmente eles estão aqui nessa sala, alguns desses líderes. Nós temos que dar os instrumentos para eles, para que eles possam exercer a sua liderança e criar o futuro. E no passado, os líderes mudaram o mundo. E cabe ao sistema de ensino a produzir esses talentos necessários que possam fazer as diferenças. E os exemplos que vêm do hemisfério norte, de onde nós estamos procurando todos os nossos produtos, talvez eu pudesse classificar o Steve Jobs como uma das personalidades mais importantes do mundo moderno. Como sabem, Steve Jobs foi o fundador da Apple e, através da inovação, da inteligência, de observação do mundo, ele conseguiu dar um salto à frente e a Apple hoje é a companhia mais valiosa do planeta. Está passando, inclusive, a Google, que até recentemente era a companhia vencedora nesse campo. E como que ele fez isso? Ele fez isso criando um produto absolutamente diferenciado, começando com um iPad, um iPod, chegando um iPhone. Apesar de que estava competindo com gente muito competente, ele fez melhor, fez produto melhor, construiu em cima desse produto um sistema de vendas e de distribuição que foi imbatível, a ponto tal de que os seus artigos da Apple hoje são encontrados em todas as esquinas das cidades do mundo, porque realmente foi um trabalho fantástico. E os líderes são absolutamente necessários. Eles não são necessários num ambiente que concorda, quando tudo está funcionando bem, quando tudo vai bem. Não, eles são necessários para gerar valor e criar rotas inovadoras. São essenciais nos momentos adversos. Talvez eu pudesse dizer que nós estamos vivendo agora momentos adversos. E os líderes estão ali para realmente nos ajudar, representando segmento da nossa população e fazer o Brasil caminhar numa nova rota. Porque a rota que nos trouxe daqui, o Brasil não venceu. E o Brasil não tendo vencido nos incomoda, eu diria que muito. Por outro lado, eu gostaria de contar um pouco agora a história da Embraer, que, por estranho que possa parecer, foi exercendo essas ideias por nascer essa companhia aérea que hoje, sob certo aspecto, é orgulho de muitos brasileiros. E ela hoje vence num segmento extremamente complexo, que é na fabricação de aviões. Talvez aviões seja um dos produtos que tem a maior quantidade de tecnologias a bordo, como outros produtos também militares, como a caso de navios e tanto de guerra, de certos equipamentos militares, mas nós vemos que esses países todos se desenvolveram fabricando esse tipo de produto. E no caso dos aviões, nós tivemos uma diferença muito clara. Nós tivemos um estado, Santos Dumont, que fez voar o avião mais pesado voado pela primeira vez. Muitos ainda defendem que são americanos, mas efetivamente não foram os americanos. Foi Santos Dumont que fez esse voo em 1906. Mas vamos pensar num ano. Ele fez esse avião aonde? Na França. Ele não fez no Brasil porque realmente não havia o ambiente necessário. Esse ambiente que eu chamo de sociedade sábia, que pudesse garantir que ele pudesse fabricar esse avião. Mas o fato é que ele foi brasileiro e isso estimulou muitos brasileiros a fazerem aviões no Brasil. Mas não tiveram sucesso, infelizmente. Quem teve sucesso foi os Estados Unidos e França. E por quê? Porque novamente a sociedade sábia desses países superou a nossa. E a Força Aérea Brasileira deu partida nesse processo, começando com a expressão de um brigadeiro
ano passado, um grande cearense, e que mencionava com frequência que o Brasil somente vai fabricar aviões se antes fabricar técnicos e engenheiros. E foi isso que o motivou a criar o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos. Tenho certeza que a UEMA, quando foi criada, pela aglomeração de uma série de outras instituições, em 1982, com esse mesmo espírito, quer dizer, um instrumento de transformar o Maranhão, transformar o Maranhão de modo que a vida dos maranhenses fosse melhor. E foi aí nesse processo que, casualmente, eu mesmo e um amigo de uma cidade do interior do estado de São Paulo, Bauru, que tinha uma boa atividade aeronáutica, nós, sem sabermos do trabalho do brigadeiro Montenegro, que foi, sem dúvida nenhuma, o genial criador do ITA, nós pensamos à distância e também estranhando bastante. E tivemos uma provocação muito interessante. Imagine que nós íamos para o ginásio naquela época, havia um professor de química que era fã de Santos Dumont e falava muito sobre Santos Dumont em toda oportunidade que podia. E quando nós saímos do ginásio, porque foi mais ou menos a última fase do curso fundamental hoje, nós sabíamos aviões americanos no aeroporto de Bauru. Na cabeça de jovens de 15, 16 anos, dos meus amigos Rico e eu próprio, nós ficávamos pensando o que foi que aconteceu conosco. Tivemos em Santos Dumont e vamos ao aeroclube, todos os aviões são americanos. E foi aquilo que começou a colocar na nossa cabeça, e isso também é o papel da escola, de pensar, precisamos ser engenheiros aeronáuticos. Surpresa, o Brasil não tinha, até 1950, uma escola de engenharia aeronáutica. Veja o nosso retardo. A França criou sua escola de engenharia aeronáutica em 1925. Os Estados Unidos também estavam lá na frente, fabricando aquilo que preconizava o brigadeiro Montenegro, quer dizer, dando partida num processo de formar engenheiros e não olhando para que fosse um mais inteligente que o outro. Quer dizer, poderia surgir algum que fizesse diferença. O Zico e eu decidimos começar pela fábrica, porque não podíamos fazer engenharia aeronáutica, começamos pela fábrica. Infelizmente, apesar de nós termos nos formado em 1951 como oficiais da fábrica, tanto ele como eu, ele morreu num acidente em 1955. E foi aí então que fiquei sozinho e tentando convencer pessoas que nós poderíamos fabricar aviões no Brasil. Evidentemente, pode imaginar que a credibilidade que tínhamos era muito pequena. Mas, com a qualificação correta, eu recebi o maior prêmio, sempre insisto nessa direção, o maior prêmio que eu já poderia receber do meu país foi uma bolsa de estudos no ITA, em São José dos Campos. E por aí pode imaginar a importância do que nós estamos discutindo agora aqui a respeito do planejamento da UEMA. Quer dizer que realmente nós temos que oferecer oportunidade para as pessoas que tenham vontade, que acreditem e que acham que possam dar alguma contribuição. Mas quando nós começamos isso, subsistia a pergunta. Eu me lembro que quando eu comecei meu trabalho já graduado como engenheiro aeronáutico, em que a escola do ITA em particular me transformou. Essa palavra transformação foi usada várias vezes aqui. E a capacidade de transformação da educação é imensa. Não pode imaginar o que significa essa capacidade da escola de transformar pessoas. E nós começamos a pensar em como fabricar aviões. Consegui reunir uma pequena equipe que eu mesmo brincava com eles e achava que não ia dar certo, porque era uma equipe composta de 3 Silvas e um Silveira. E nós, o Silva e o Silveira, empacotavam bacalhau ou plantavam azeitona para fazer azeite, mas não faziam um avião.
o grau de credibilidade era muito pequeno e, portanto, não conectava o interesse das pessoas. E aí nós começamos a ver que tipo de avião nós poderíamos fabricar, porque se nós entrássemos para fabricar avião do tipo que os franceses e os americanos faziam, evidentemente, na primeira pancada nós iríamos dar nocaute. Quer dizer, não havia possibilidade. Então começamos a buscar um produto que possivelmente não seria fabricado no mundo. E foi aí que numa madrugada, fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, nós vimos que as cidades menores estavam perdendo o transporte aéreo. Tenho certeza que aqui mesmo no Maranhão se nota que muitas cidades que tinham transporte aéreo hoje não mais têm. E foi justamente nessa direção que nós dissemos: se fabricarmos um avião que possa servir as pequenas cidades, nós vamos ter êxito. Os grandes fabricantes fascinados com o motor a jato, eles achavam que o motor a jato dava resposta para tudo. Nós começamos a pensar seriamente e vimos que, se porventura nós fabricássemos um avião que respondesse à possibilidade de atingir as pequenas e médias cidades, que eles pudessem fazer com que o transporte aéreo não abandonasse as pequenas cidades, ao contrário, procurasse novas. E foi na ideia de criação desse avião que nós podemos ter sucesso. Mas por que o sucesso? Porque nós tínhamos a qualificação necessária e estávamos no lugar correto. Nós estamos numa sociedade sábia, um centro técnico aeroespacial, um centro de pesquisa da Força Aérea, e estamos com a qualificação correta. Notem que essa equação é fundamental se nós quisermos um Maranhão muito mais desenvolvido para o futuro. Quer dizer, criar uma sociedade que compreenda os problemas do Estado e, ao mesmo tempo, como foi colocado aqui nesse planejamento, fazer escolas não simplesmente como a UEMA, mas que todas as escolas sejam movidas pela mesma direção. E foi aí que nós começamos a falar, se esse avião tiver êxito, nós vamos poder vender no mundo inteiro. E aí então fixou na nossa cabeça que tinha que ser um programa diferenciado, não podia ser um programa comum como os outros demais. Procuramos empresas que existiam no Brasil, nenhuma concordou em fazer o nosso avião, mas nós acreditávamos que o projeto podia ter futuro. E o CTA, onde nós estávamos, era no lugar correto para nós fazermos uma prova do conceito, fazer um protótipo de um avião que demonstrasse que esse avião poderia operar eficientemente em cidades menores e não ficar dependendo somente dos grandes aeroportos que normalmente se fixam nas capitais dos países ou dos estados, como é o caso aqui do Maranhão. E foi aí que nós fizemos o nosso primeiro avião. Olha, meus amigos, difícil, extremamente difícil. Peça emprestada dos demais aviões, o avião era feito com martelo, mas o fato é que no dia 22 de outubro de 1968, à custa de muito trabalho, muita tenacidade e persistência, aliás, o próprio Einstein dizia que o único lugar do mundo onde o sucesso chega antes do trabalho é no dicionário, porque ele tem que chegar. Para se ter sucesso tem que se trabalhar muito. Foi o que aconteceu. Mas imaginem que esse avião, depois de uma série de prognósticos de toda a população da cidade onde nós estávamos, em São José dos Campos, muitos não acreditando que o avião ia voar, foi um espanto generalizado na cidade quando o avião decolou, e o espanto foi muito maior quando o avião pousou. Aquele pessoal lá fez uma grande decola e pouso. E no instante que ele decolou, essa aí é a foto original do voo de 22 de outubro. Uma senhora bateu no meu braço e olhou para o avião e falou: precisava ser tão feio. Ela não sabia que com os recursos que nós tínhamos não poderia ser melhor. Mas com esse avião feio, nós começamos a trabalhar fortemente em divulgação e tentamos vender a ideia para empresas existentes. Eram todas pequenas, subcapitalizadas, não aceitavam. Tentamos criar uma companhia nova. Eu vim mesmo, pessoalmente, aqui em São Luís,
com o auxílio da Federação das Indústrias. Eu fiz uma palestra à noite, propondo que nós lançássemos o avião aqui em São Luís. Quando eu terminei minha apresentação, se tivesse mosca voando, acho que eu ouviria o ruído das asas da mosca batendo, né? Quer dizer, e foi ali, nessa direção, que nós começamos a buscar o que nós precisávamos. Não queríamos capital estrangeiro em hipótese nenhuma, porque nós queríamos a propriedade intelectual e o direito de vender o produto em todos os países do mundo, sem nenhuma restrição das fabricações sob licença que aqui no Brasil ainda hoje prevalece. Notem que sempre tem companhias estrangeiras instaladas no país, muitas vezes recebem até incentivos especiais que não são incentivos a empresas brasileiras, por falta dessa crença que nós brasileiros podemos fazer a diferença. E sobrou, de todo esse balanço, sobrou somente uma ideia. A Petrobras tinha sido criada em 1953 sob uma lei nova, a Lei da Sociedade de Economia Mista. E nós tentamos convencer o governo a autorizar a criação de uma sociedade de economia mista para fabricar aviões. O governo rejeitou claramente a ideia. O próprio ministro da Aeronáutica, numa entrevista feita por um amigo meu, eu não pude conversar com o ministro pessoalmente, e o ministro disse que o primeiro que trocasse nesse assunto com ele jogaria pela janela, porque quem fabricava avião no Brasil devia ser o setor privado e nunca o governo. E aí então nós ficamos numa posição que certamente no planejamento que eu apoiei aqui, como se fosse uma atmosfera cinzenta, dizendo, nós elaboramos aqui solução, mas ninguém acredita nessa solução. Mas se houver persistência, sem dúvida, se nós temos certeza do êxito, de repente acontece qualquer coisa externa que acaba mudando o cenário por completo. Nós chamamos isso de dia de sorte ou momento de sorte. E nós tivemos o nosso momento de sorte. Imaginem que nós estamos trabalhando no domingo de manhã, nem me lembro porquê, no dia 19 de abril de 1969, lá no CTA, em São José dos Campos, no aeródromo do CTA, quando o operador da torre de controle do tráfego aéreo nos telefonou dizendo que o presidente da República estava indo para uma solenidade em Guaratinguetá, e em Guaratinguetá o campo estava fechado por nevoeiro. Eu creio que foi Deus que colocou o nevoeiro lá para não deixar o avião do presidente pousar lá, e o avião foi desviado para São José dos Campos. E o operador da torre de controle me confessou que tinha tentado encontrar a autoridade, mas não era domingo de manhã, não encontrou ninguém. E, enfim, me perguntou se eu podia receber o presidente da República. Imagine acontecer uma coisa dessa natureza com qualquer um que esteja aqui nessa sala. E aí, com toda a vez que pude, eu sabia que o campo lá ia fechar por 1 hora mais ou menos, e me preparei intensamente para fazer a maior lavagem cerebral na minha cabeça, na cabeça do presidente, para que ele mudasse a política do governo e autorizasse a criar uma sociedade de economia mista. O incrível disso é que o presidente achou a ideia viável e disse que ia pensar no assunto. E realmente pensou no assunto e me vai ver não ministerial em 26 de junho de 1969, fazia 6 meses que o nosso avião feio tinha voado, e foi aí então que foi criada a Embraer. Eu fui o primeiro presidente da companhia, fixei as estratégias iniciais, que são essas que estão colocadas aí, que são as estratégias que até hoje presidem o desenvolvimento da Embraer na trajetória que ela está fazendo no mundo. Muitos podem perguntar por que eu estou contando isso com tantos detalhes. Eu diria porque isso pode afetar qualquer um de nós. Quer dizer, que não podemos deixar detalhes de fora. Quer dizer, nós temos que tentar do todo tirar uma linha absolutamente bem definida para que nós possamos fazer diferença.
Daí para diante eu vou passar rapidamente nos aviões que nós começamos com o Bandeirante. O Bandeirante, inclusive hoje no aeroporto, quando eu desci aqui em São Luís, teve alguém que comentou comigo criticando o Bandeirante. E o Bandeirante, na realidade, foi o primeiro degrau da escada. E eu não conheço ninguém que tenha ganho um projeto subindo a partir do último degrau. Sempre tem que começar mesmo no primeiro degrau. Posteriormente, fizemos um avião para a Força Aérea, que esteve em serviço há pouco tempo, e nos trouxe um contato com os italianos extremamente útil para nós dominarmos as técnicas de fabricação em série. Fizemos um avião agrícola, encomenda do Ministério da Agricultura. Esse avião hoje ainda está em fabricação, voando em 17 países hoje. Fizemos o nosso primeiro avião comercial pressurizado em 1983, que é um sucesso até hoje em muitos lugares do mundo, muito particular. A maior concentração desses aviões nós temos hoje na costa oeste dos Estados Unidos. Logo em seguida, nós temos um avião de treinamento militar, o Tucano, hoje considerado nas Forças Aéreas um dos melhores aviões de treinamento. Mas depois nós tivemos uma pancada séria, uma série de coisas que aconteceram no mercado internacional. Tivemos que reestruturar a Embraer. E aí vem uma coisa que os senhores vão encontrar sempre na vida. Chega num certo momento, tem que reunir coragem e ir para outro caminho. É que propusemos a privatização da Embraer. Foi rejeitada por todo mundo na época. Inclusive, eu mereci um enterro simbólico. Eu fui enterrado lá em São José dos Campos. Eu acho que não tem mais ninguém aqui que viu o próprio caixão. Eu já vi o meu. Houve uma decretação de luto na cidade contra a privatização da Embraer. E aí veio uma coisa digna de nós. Conseguimos a privatização da Embraer para capitais nacionais. As nossas crenças hoje, como brasileiros, que capital nacional não investe em tecnologia, não investe em educação. Não é isso. Nós conseguimos inversões do capital privado, tanto na tecnologia para fazer novos aviões, e também na educação, para que nós ampliássemos os nossos horizontes de preparação de pessoal especializado. Durante a privatização, projetamos esse avião, um avião de 50 lugares, que foi um sucesso no mundo inteiro e carregou a Embraer privatizada nos seus primeiros anos de vida. A Embraer privatizada investiu bastante em tecnologia e fabricou, criou, projetou e criou com propriedade intelectual própria esses aviões que hoje estão voando em 90 países do mundo, o que é uma coisa que jamais nós poderíamos ter sonhado. Eu poderia dizer claramente às senhoras e senhoras que é uma realidade superior aos melhores sonhos que nós tínhamos, porque realmente foi feito à custa de muito trabalho, muita gana, vamos dizer. E mais recentemente lançamos aviões corporativos, aviões executivos, e a boa notícia hoje é que em 2014 agora a Embraer bateu o recorde mundial de fabricação de aviões e venda de aviões desse tipo no mercado internacional, notadamente na Europa e nos Estados Unidos. Mais recentemente, agora no dia 3 de fevereiro, voou pela primeira vez um descargueiro, um avião de grandes dimensões, certamente um avião à frente do seu tempo, complexo do ponto de vista de execução, e que realmente está prometendo abrir um mercado novo para a Embraer. Bom, finalizando a história da Embraer, hoje nós temos uma multinacional brasileira, com vendas, com assistência técnica, com preparos, treinamento de pessoal no mundo inteiro. E temos aviões voando em 90 países do mundo, coisa que nós nunca sonhamos que podia acontecer. Tenho certeza que se levarem a termo o que está sendo planejado aqui na universidade agora, na direção desse planejamento para o futuro, que
dentro de alguns anos nós podemos sentar nessa mesma sala para comemorar resultados que podemos estar colhendo. E nós podemos definir claramente que a Embraer, no estado que está hoje, é uma vitória da educação, que começou com a Força Aérea, portanto, com o governo federal, ou seja, com os governos, como o governo do Maranhão investe hoje na Universidade Estadual do Maranhão. Quer dizer, na realidade, isso pode ser transformado de sonho em realidade. De modo que nós temos que entender que são as pessoas que constroem sucesso. Hoje nós ouvimos vários pronunciamentos aqui, inclusive de mestres, estão aqui na sala mestres também, alunos que vão viver nesse Maranhão do futuro. Cada um tem que pegar a sua tocha e caminhar com a sua tocha e buscar resultados. E esses resultados podem vir de muitos lugares. Eu até me arrisco a dizer que vale a pena nós começarmos a pensar também que pode ser que o Estado do Maranhão não tenha todos os recursos necessários para o EMA. E por que não fazer, por exemplo, não trazer o mercado de capitais para capitalizar o desenvolvimento da UEMA? Eu digo isso porque é possível. Na minha instituição, eu sou hoje reitor de um centro universitário relativamente pequeno, mas sou presidente do conselho da organização mantenedora. Essa organização mantenedora foi criada em 2003, com 3 mil alunos. Hoje nós temos 80 mil alunos, 10 anos depois. Quer dizer, em 10 anos nós crescemos de 3 mil para 80 mil alunos. Se nós olharmos os números internacionais, a Coreia do Sul formou, no ano passado, 120 mil engenheiros. O Brasil formou menos de 40 mil. Em que tese todas as vagas que nós podemos imaginar, que possam ser abertas aqui pela UEMA, ou por todas as outras UEMAs do país, nós vemos que só o governo não vai conseguir recursos para isso. E hoje nós não podemos pensar em fazer, por exemplo, levar a UEMA para o mercado de capitais. Talvez seja uma sugestão para começar a pensar de mudar a legislação brasileira. Porque, como eu coloquei anteriormente, os países que se desenvolveram foram países que realmente mudaram o que era necessário. E hoje, sem dúvida nenhuma, com o número de vagas que tanto o setor público como o setor privado estão colocando aqui, nós não vamos chegar nem perto de formar 120 mil engenheiros que a Coreia do Sul está formando agora. E notem que a Coreia do Sul está lançando uma série de produtos de ocupar espaço. A China da mesma maneira. Nós tivemos movimento da China aqui na América do Sul, sem falar na África, é que a China está ocupando todos os espaços possíveis do mercado internacional. Portanto, não temos tempo a perder com ideias do passado que não podem ser modificadas. Por que nós não podemos usar, por exemplo, o conceito das PPP, participação público-privada, também no campo educacional? Por que não? Porque realmente, sem a ajuda de todos os vetores do desenvolvimento do país, nós não vamos construir um grande país. Nós vemos hoje uma real discriminação das posições governamentais em relação ao capital privado. Isso não deveria ser não deveria nos preocupar, deveríamos olhar de uma forma distinta, com coragem e ousadia, e mudar tudo isso. E para isso, novamente, eu insisto que precisamos de líderes inovadores. Eu não sei se já tiveram oportunidade, mas em outubro do ano passado foi publicado um livro do Walter Isaacson, um judeu, falando sobre inovadores. Aliás, o título do livro é Inovadores. É impressionante verificarmos, professor, que quem primeiro falou na tecnologia da informação foi uma filha do Lord Byron, que era matemática, e ela falou que tudo que está representado por símbolos pode ser levado a uma máquina e por ela processado. Falou isso, professor, em 1830. E ela implantou interlocução. Ela estava onde? Na Europa.
Essa interrupção era proporcionada por quê? Por pessoas competentes, por matemáticos que dominavam o século XIX na Europa. Por razões várias que nós conhecemos, tudo isso se transferiu para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, então, aqueles matemáticos, aquela interlocução de gente sábia dentro da base da sociedade sábia, nós vimos que hoje a tecnologia digital deu saltos que nós nem podemos imaginar o que ia acontecer. E isso é que a gente chama de ousadia, de ousados e ousadas. Uma vez a primeira mulher que falou realmente em tecnologia de informação foi realmente uma lei em função do pai, mas o fato é que são essas pessoas que fazem as grandes diferenças. E para já quase terminando, eu diria que solução mágica para tudo isso: educação. Educação aberta, abrangente, atingindo todas as pessoas, e não há líder, não há regra, porque um líder vai surgir, sem dúvida nenhuma, desse processo da educação. Eu vou terminar essa conversa com dois episódios que eu vivi pessoalmente. Um deles mostra acomodação, e o segundo, uma atitude corajosa e determinação para avançar para frente. A primeira delas foi em 1994, eu fui eleito para a Real Academia Sueca de Engenharia pelo rei da Suécia, e tive que ir a Estocolmo para receber minhas credenciais, e depois da solenidade de entrega, houve um banquete, e na minha frente tinha 3 pessoas que pertenciam ao secretariado que selecionava o Prêmio Nobel. E num certo momento da conversa eu fiz a pergunta para eles: por que o Brasil não tem nenhum Prêmio Nobel? Como sabem, o Prêmio Nobel é considerado um dos prêmios mais destacados e requisitados do mundo hoje. E imaginem que a Argentina tem 5 Prêmios Nobel, o Chile tem Prêmio Nobel, Venezuela, Colômbia, Peru tem Prêmio Nobel, o Brasil não tem Prêmio Nobel. Estados Unidos tem mais de 300, o Canadá tem 100 e poucos, a Inglaterra tem 150. Notem que os países destacados têm uma série de prêmios Nobel. E num certo momento, o sueco, um desses que estava sentado na minha frente no gabinete, resolveu responder a minha pergunta. E aí me deu uma pergunta que me chocou um bocado, e tenho certeza que vai chocar a cada um nessa sala. Ele falou: vocês brasileiros são destruidores de heróis. E eu fiquei: como assim? Falou: todos os brasileiros que foram indicados para o Prêmio Nobel foram derrubados pelos próprios brasileiros. Ao contrário dos Estados Unidos, que quando surge o nome de Prêmio Nobel, parece que a sociedade americana como um todo se move no sentido de apoiar. E isso me fez refletir sobre o nosso comportamento de brasileiros. E eu os convidaria também para acompanhar esse raciocínio. Quer dizer, nós preferimos afrontar dificuldades e defeitos, coisas dessa natureza, do que comemorar sucessos. Nós temos que criar na nossa sociedade o desejo de ter sucesso. Começar, por exemplo, esse programa proposto pelo nosso reitor, muito entusiasmo e sabendo que ele vai ter sucesso. Vai ter dificuldades? Vai, claro. Mas o sucesso vai ser buscado fortemente, acreditando realmente que nós temos um povo válido, um povo que pode fazer diferenças positivas e que não deve de maneira nenhuma ficar sucumbido pelas dificuldades. Recentemente, um grupo de alunos que tinha feito uma tese sobre a Embraer pediu uma entrevista para mim. Eles queriam terminar a tese com a entrevista comigo. Então, quando eles começaram a entrevista, a primeira pergunta que eles me colocaram foi: essa pergunta tinha 5 vezes a palavra dificuldade. Aí eu virei para eles e falei o seguinte: vamos fazer o seguinte, mude isso aí. Quando vocês vierem com 5 palavras falando de sucesso na primeira pergunta, aí eu dou a entrevista.
e não dei a entrevista para eles, de propósito para mostrar para eles que quando nós atacarmos o problema, é não esperarmos o insucesso, é lutar pelo sucesso a despeito das dificuldades. Eu prometi a segunda história, que é da China. Eu não sei se grande parte da plateia já ouviu falar do Peter Drucker. Um dia eu estava no meu escritório em São Paulo, minha secretária entrou na sala e disse: tem um tal de Peter Drucker no telefone querendo falar com o senhor. Aí eu fui falar no telefone e realmente era o tal de Peter Drucker. Ele tinha sido convidado pelo governo chinês em 1988 para fazer um plano semelhante ao que foi proposto aqui hoje, um plano para que a China dominasse o mercado ocidental. E convidou o Peter Drucker para fazer esse trabalho. E o Peter ficou pensando em como fazê-lo e resolveu montar uma equipe de mais ou menos 7 ou 8 pessoas de diferentes continentes. E por acaso me convidou para fazer parte desse grupo. Pode imaginar o susto que eu fiz. Quer dizer, uma pessoa como Peter Drucker me convidar para uma tarefa dessa natureza, ele falou: olha, o senhor não me conhece, e realmente eu não conhecia. Mas eu tenho visto suas declarações pelo jornal a respeito de fabricação de avião no Brasil. Eu acho que o senhor está correndo um enorme risco de ter êxito. Quer dizer, e realmente ele falou: o Brasil, como um país gigante que é, tem muitas similaridades com a China. A minoria chinesa tem mais ou menos a população do Brasil, que na época eram 160 milhões de brasileiros, era mais ou menos o que era a população que se chamava de minorias chinesas, que iriam ter um papel muito grande, como de fato está acontecendo agora. E o fato é que nós fomos à China. E na China, nós fizemos a nossa primeira reunião no primeiro domingo de 1989, num frio tremendo. Naquela época, Pequim não era uma cidade equipada como hoje. E nós fizemos uma reunião perante 800 dirigentes do Partido Comunista Chinês. E nós ficamos mais ou menos à testa ali, quando o presidente Deng Xiaoping, cuja foto está aí colocada, com uma determinação enorme, falando numa voz enorme, absolutamente de convencimento, e disse que para todos os dirigentes comunistas presentes, ele falou: eu não me importo o que vocês têm na cabeça, se vocês têm democracia, comunismo, socialismo, pode escolher qualquer ismo que vocês queiram. O importante é se comportar como gato, que pode ter várias cores, mas o importante é caçar o rato. De modo que nós estamos ali para caçar o rato. E essa determinação que me impressionou realmente naquela época, nos traz a China de hoje. Eles começaram com um planejamento da mesma maneira que foi colocado aqui, mas simplesmente com a força de um líder que empurrou a coisa para frente de todas as maneiras possíveis. E hoje nós vemos que realmente aquilo que ele tinha na cabeça no final da década dos 80 aconteceu com uma rapidez, eu diria, incrível. A China acordou e realmente hoje está incomodando o mundo bastante com sua capacidade produtiva. De modo que, finalizando e agradecendo a gentileza de todos pela atenção, eu gostaria de terminar dizendo que eliminem esse medo que aquela coisa não possa dar certo. Diz: não, vai dar certo, nós vamos trabalhar para que isso funcione. E cada um pode fazer qualquer coisa desde que se livre desse medo. Nós temos, em geral, um medo de achar: não vai dar certo, então ameniza o esforço. E como aconteceu conosco quando decidimos fazer avião, acabamos fazendo avião, e os aviões nossos estão voando por aí tudo. Eu, em particular, cada vez que eu entro num avião nosso, em qualquer lugar, hoje eu viajei de São Paulo para cá em avião da Azul, que era um avião nosso, então pode imaginar a emoção que a gente pode sentir e um trabalho feito dessa maneira, quer dizer, acreditando, embora
uma maioria pudesse não acreditar. E para atingir esse realmente nobre objetivo, a UEMA certamente vai precisar da ajuda da comunidade. E essa comunidade se chama população e governo. Não o governo isolado da população, que não entenda que realmente uma população qualificada é o melhor negócio do mundo. E nós temos que ter esperança que isto não faltará ao UEMA para construir um Maranhão, da sua contribuição para um Maranhão desenvolvido e um Estado bastante destacado na nossa federação. Nós, meus amigos, vão nessa direção, mas não desistam, insistam bastante, quer dizer, independente do que possa acontecer, sejam capazes de virar essa página e transformar isso num futuro promissor para todos. Obrigado. Conforme acertado pela coordenação do simpósio, para esta palestra de abertura proferida pelo Dr. Osiris Silva, nós acertamos que poderiam chegar 3 inscrições para perguntas ou para comentários endereçados ao Dr. Osiris. Então eu solicito aqueles que desejarem questionar ou desejarem fazer algum comentário, que por favor venham até aqui e possam falar no microfone para que todos possam ouvir. Eu peço desculpas de ter falado sentado, porque o meu trem de pouso já tem mais de 80 anos. De modo que eu peço desculpa em nome dele de falar aqui sentado, porque certamente um público dessa natureza merecia que se falasse de pé e fazendo reverência, porque vocês podem estar no limiar de uma grande transformação para o futuro que depende de cada um da sua contribuição honesta e persistência e fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho que todos ainda estão sob o efeito daquela brasa que nós conversamos inicialmente e estão aí com as ideias palpitantes para a continuidade do simpósio. Dr. Osiris Silva, eu gostaria de agradecer mais uma vez em nome da Universidade Estadual do Maranhão. Este momento de abertura, tenho certeza que ficará guardado nas memórias, lembranças de todos que aqui estão. É inegável a sua trajetória profissional, de quem acreditou num sonho, transformou esse sonho em realidade e pode estar hoje aqui dando um testemunho, porque na verdade é um grande testemunho, de incentivo, de encorajamento para tantos quantos desejarem fazer do seu sonho realidade. Então, a UEMA como um todo, e aqui falo em nome de todos, agradece a sua presença aqui no nosso estado, depois de algum tempo, retornando ao estado do Maranhão, certamente encontrando esse estado bem diferente e conhecendo esta Universidade Estadual do Maranhão, que tem e sempre terá o prazer de recebê-lo entre nós. Fui incumbido de passar às suas mãos de um kit com lembranças regionais. Existem aqui lembranças do artesanato maranhense e também algumas iguarias que eu sugiro que esconda, porque muitos já estão de olho nessas iguarias. Por favor. Eu recebo isso com enorme carinho. Somente espero que quando eu voltar da próxima vez aqui, eu veja uma invenção maranhense melhor do que o Steve Jobs, que derrubou a água. Bem, magnífico reitor, que entregou também
ao Dr. Osíris um exemplar, posso mostrar aqui rapidamente? Um exemplar do jornal, né, o EMA Notícias. O Dr. Osíris vai levar para casa o EMA Notícias repaginado, que foi lançado há poucos dias, né? Essa é a primeira edição 2015. Portanto, são as lembranças que o Dr. Osíris leva aqui do Maranhão, dessa participação no simpósio de planejamento institucional. Com a permissão do magnífico reitor, nós encerramos este momento. Convidamos a todos para que estejam aqui amanhã pela manhã, às 9 horas, quando teremos o painel 1, com o tema Interconexões, Universidade, Estado, Sociedade. Agradecemos imensamente a participação de todos. Ainda vamos ter uma música ao vivo no hall deste hotel com os alunos e professores do curso de música. Desejamos a todos uma excelente noite e nos vemos amanhã pela manhã.